Olá, estamos chegando com Talentos e Negócios. É muito bom estar aqui de novo, trazendo informações, dicas e orientações para esse público maravilhoso. Sejam bem-vindos e se preparem, que o programa de hoje está espetacular. Nós vamos quebrar alguns tabus e falar de um tema delicado, mas necessário. Uma doença que muitas vezes é vista como uma sentença de morte, mas que é possível de ser vencida. E mais que isso, é preciso voltar a viver depois do câncer. No dia 4 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial do Câncer e hoje nós vamos falar especialmente com você que está lutando ou que já venceu essa doença. Existe vida depois de um câncer e a minha convidada de hoje vai explicar os meios para que você possa redescobrir o caminho a percorrer e voltar a enxergar cores na sua vida. Minha entrevistada é a médica oncologista, doutora Samira Cota. Seja bem-vinda, doutora Samira. Fernanda, te agradeço imensamente esse convite para falar de um tema tão importante com um outro foco hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho, não apenas daqueles pacientes que nós queremos fazer uma prevenção antes do diagnóstico, por exemplo, de uma doença. A gente quer tratar agora quem já sobreviveu, quem já passou por tudo aquilo e que precisa de inúmeros cuidados para que o câncer não retorne e para que ele não desenvolva também outros problemas de saúde, porque o câncer está na base de uma condição inflamatória do corpo. Então, quem teve um câncer está predisposto não só a outro câncer, mas a outras doenças. Então, a gente fala nesse momento de uma prevenção para esses sobreviventes do câncer de uma forma um pouco mais ampla, tá? Tentando enxergar o indivíduo como um todo em outros aspectos. Queria que a gente ressaltasse nesse momento uma questão que eu acho muito importante para quem está nos ouvindo, de entender os níveis de prevenção. Porque quando a gente fala das campanhas do Outubro Rosa, no Novembro Azul, se foca muito na realização de mamografia, de PSA, do exame físico. E vale a pena a gente refletir que estes exames, né, tanto exame físico quanto exames realmente de laboratório, né, e de imagem, eles fazem o quê? Eu brinco que ele faz uma prevenção de catástrofe, porque ele faz um diagnóstico precoce. Se a gente for pensar, ele está realmente fazendo prevenção? Não, verdade. Né? Prevenção, quando a gente pensa na palavra, a gente quer o quê? A gente quer fazer algo para aquilo não aconteça. Não aconteça. Então, e os exames, como você mencionou agora, eles são para diagnosticar se existe ou não a doença. De uma forma mais precoce, né? Sim. Essa é a ideia desses exames. Então, pensando nesse aspecto, vamos pensar nos níveis de prevenção. Quando eu falo uma prevenção primária, eu estou querendo instituir medidas para que o câncer não aconteça. Então, uma prevenção primária propriamente dita, nós vamos falar de quê? De um indivíduo que tem que estar metabolicamente saudável. O indivíduo metabolicamente saudável é aquele que se alimenta bem, porque a alimentação ela é a base realmente de qualquer saúde metabólica e intestinal. Um indivíduo que tem uma movimentação, o organismo da gente, o corpo não pode ficar parado. Então o sedentarismo ele está muito na base de risco de doenças crônicas como o câncer. Obesidade, síndrome metabólica, diabetes, enfim, tudo isso a gente já tem uma associação muito direta com câncer. Tabagismo, etilismo, então isso são fatores que quando eu consigo retirar e trazer a consciência, né, de que isso tem que ser trabalhado, aí sim, eu estou falando em prevenção primária, que é realmente prevenir o câncer. Tá? E quando a gente fala em prevenção secundária, é o que eu brinquei de prevenção de catástrofe. Exatamente. Então eu quero fazer uma mamografia de rastreamento, a gente chama rastreamento, quando eu estou fazendo um exame no indivíduo que a princípio não tem sintoma e que eu quero descobrir rápido. Então eu estou fazendo uma prevenção de descobrir num estágio que já seja mais difícil. Então, só para a gente entender, né, que quando vem Outubro Rosa e Novembro Azul, é nesse nível de prevenção secundária que nós estamos falando. Mas hoje a gente vai falar de um outro nível. Um outro patamar, exatamente. Inclusive, eu costumo dizer que as pessoas quando recebem um diagnóstico de câncer, Samira, é como se elas recebessem ali uma sentença de morte. Como que vocês médicos, e você especialmente que trabalha diretamente com câncer, oncologista, faz para que o seu paciente não tenha essa visão quando recebe um diagnóstico? Bom, perfeito. Hoje nós temos a oncologia muito avançada.
Existem vários tipos de câncer que até mais ou menos 5 anos atrás a gente não tinha, às vezes, expectativa de cura, né? Tem vários tumores que a gente viu que a história natural daquela doença foi completamente modificada com drogas novas, com medicamentos novos, com estratégias diferentes que não apenas a quimioterapia clássica. Então, hoje, nós temos, além da quimio citotóxica, que é essa que os pacientes têm tanto medo, queda de cabelo, efeito colateral, febre, náusea, vômito, infecção, enfim. Nós temos outras alternativas de tratamento que são menos agressivas e muitas mais eficazes. Então, quando eu recebo um paciente, a primeira coisa que eu oriento é: não entra no Google para olhar tempo de sobrevida, mesmo que seja um paciente, às vezes, metastático. Hoje a gente tem paciente com metástase sendo curado. Então, quando a pessoa faz uma pesquisa na internet, aqueles dados que estão lá são dados históricos, né? Sim. Então, um determinado câncer, ao longo da história, vamos dar um exemplo, um mieloma múltiplo. Ao longo da história, se uma pessoa entrar na internet, fica lá a perspectiva de que não vai ter como controlar a doença e que não vai ter muito tempo de vida. E a gente está vendo como que os tratamentos modificaram a história natural dessa doença. Isso até dificulta durante o tratamento, porque se a pessoa não está otimista, se ela não acredita que ela pode vencer aquele câncer, isso vai atrapalhar. Exatamente. Aí a gente tem uma explicação até bioquímica. Quanto mais o paciente libera cortisol e adrenalina ali, pessimista naquilo tudo, ele inflama mais o seu corpo e o câncer gosta de inflamação para crescer. Exatamente. Então, nesse ponto, esse trabalho, né, de entender as possibilidades terapêuticas e entender o quanto que ele precisa de equilíbrio corporal em vários aspectos que a gente vai conversar, o quanto que isso impacta no tratamento, né, Fernanda? E são pacientes que, quando vêm para nós para serem tratados, eles têm a fase do tratamento. Depois que ele tratou, ou que a doença estabilizou, às vezes ele até tem doença sistêmica, metastática, mas ele consegue um controle incrível. Um paciente que, mesmo com doença em outros locais, passam alguns meses, a gente faz exame e não detecta nada. Então, eu preciso manter aquele paciente estável. Então, ou o paciente que tratou e ficou livre de doença a princípio, sem detectar, ou o paciente realmente com perspectiva de cura, a gente tem que cuidar desses pacientes também num nível de prevenção. Aí esse outro nível de prevenção é o quê? É cuidar dos sobreviventes do câncer. E aí nós temos inúmeras estratégias de fazer uma prevenção num nível terciário. Antes da gente falar da prevenção, queria que você me falasse o que causa o câncer. Vamos lá. Essa é a pergunta. Né? O câncer é uma doença extremamente heterogênea. Então eu costumo dizer que o câncer tem localização, nome, sobrenome, estadiamento e assinatura genética. Então, é muito difícil dar uma única causa para um câncer e apostar que um único medicamento vai conseguir curar o câncer. Com frequência, geralmente na segunda-feira, chegam pacientes: doutora, você viu no final de semana que saiu na televisão, ou você viu no jornal, na revista que saiu que uma droga agora foi lançada e vai ser a cura do câncer. Às vezes eu nem vi, porque sempre sai alguma coisa, né? E porque tem drogas sendo pesquisadas o tempo todo, medicações sendo lançadas, mas não vai ser um único remédio que vai curar o câncer, porque é uma doença muito, muito complexa do ponto de vista metabólico, do ponto de vista genético. Às vezes nós temos pacientes que estão tratando um câncer e ele tem algumas mutações que nós chamamos de somática, que acontecem aí, ali ao longo do próprio tratamento. Então, quando ele começa o tratamento, ele tem uma mutação. Depois de 2 anos, às vezes ele tem outra. Entendi. Então, eu posso até dar um medicamento que controle naquele momento. 2 anos depois, às vezes não vai ser aquele remédio, porque ele desenvolveu um mecanismo de escape. Então, o tumor, ele é muito inteligente. Não acredito que nós vamos ter um único remédio que vai simplesmente resolver. E daí vem a sua resposta, né? A causa, ela é multifatorial. Sim. Existem componentes genéticos, mas nós sabemos que de 10 a 15% dos casos de câncer estão associados a uma herança genética herdada. Os demais, 85%, estão associados com outras coisas. E aí essas outras coisas são várias. Está relacionado com alimentação, está relacionado com sedentarismo, está relacionado com hábitos de vida, está relacionado com o emocional, com a forma com que a gente lida com as nossas emoções, com os nossos estresses, microbioma do intestino, e aí por aí vai outras questões que a gente tem que abordar tudo
para tentar trazer equilíbrio metabólico e minimizar o surgimento de câncer e recidiva do câncer. É muito complexo, né, doutora Samira? É muito complexo. E a gente fala assim, quando um câncer ele é identificado, como você acabou de mencionar, ele significa que algo naquele organismo contribuiu para aquele tumor se desenvolver. Ou a alimentação, ou alguma coisa relacionada à genética, né, ou hábitos mesmo, como a gente mencionou. Vocês conseguem identificar ali dentro de uma rastreadora formas de não haver uma recidiva daquela doença? Sim. Vamos lá, vamos fazer uma analogia aqui bem simples, que eu acho que é bem didática. Pensa em uma árvore que adoeceu. Aí nós vamos lá, identificamos um fungo, por exemplo, naquela árvore, ou alguma bactéria que fez a bactéria ficar doente. Eu compro um produto, borrifo na planta, limpo ela, e aí as folhas voltam a ficar bonitas. Sim. E eu tratei aquela planta. Mas vamos lá, se aquela árvore adoeceu, será que o solo daquela árvore está legal? Será que aquela árvore estava forte, com nutrientes, com uma base para que ela suporte alguma praga, alguma contaminação, enfim, né? Então, se a gente viu que um câncer aconteceu, o solo da vida daquela pessoa precisa ser revisto. Alguma coisa está errada ali. Perfeito. A gente precisa, então, tratar o câncer e depois, ao longo do próprio tratamento, já é importante fazer isso, identificar essas causas. E depois que esse tratamento termina, não significa só que nós vamos combinar com a paciente, nós médicos, de 3 em 3 meses eu vou te ver e fazer um exame de sangue, ou uma mamografia, ou uma tomografia, para ver se o câncer voltou. Não é só isso, não é só vigiar se ele voltou. Não. Eu preciso intervir no metabolismo daquele paciente para trazer força, principalmente de sistema imunológico, para que ele consiga eliminar possíveis células tumorais que apareçam. Que possam vir a surgir. O nosso corpo fabrica célula tumoral o tempo todo. Nós estamos fazendo célula tumoral agora. Mas por que a gente não desenvolve um câncer? Porque o seu sistema imunológico está alerta. Então, surgiu uma célula defeituosa, o sistema imune vai lá, identifica, repara o dano e elimina. O DNA teve uma duplicação na sua fita de DNA, que a gente multiplica nossas células o tempo todo. Teve um defeito, nós temos enzimas de reparo de DNA, nós temos vários processos que eliminam aquele componente que deu errado e processa novamente. Então, para que nosso sistema de vigilância funcione, o corpo tem que estar com o seu metabolismo completamente ativo nas suas funções. E nós temos inúmeras causas que geram desequilíbrio. O primeiro deles, que é o primeiro ponto que não tem como a gente não abordar, é a alimentação. O nosso corpo, ele é feito, a nossa maquinaria começa por tudo que nós ingerimos. E hoje nós vivemos um momento em que a industrialização está aí, a alimentação ela tem sido na correria do dia a dia de todos nós, buscar um alimento mais fácil, é o que as pessoas vêm fazendo. Verdade. E isso aí é a base da grande maioria dos nossos problemas. Essa epidemia de câncer que a gente tem visto hoje. Se a gente focar na questão alimentar, a gente já pega uma boa porcentagem de causas modificáveis, tá? Existem inúmeras que nós não vamos conseguir falar de todas elas agora, mas a questão de alimentação é o primeiro ponto que é fundamental. Nós temos uma alimentação hoje que é completamente inflamatória, a gente descasca pouco, a gente desembrulha demais pacotinho, tá? E tem uma frase que eu adoro de um professor que chama Murilo Pereira, que ele fala o seguinte: quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Porque se aquele alimento tem uma validade muito grande, significa que ele está cheio de conservante, ele está cheio de substâncias ali que não são naturais, e isso tudo impacta para a gente. Então, essa ideia hoje, construir a ideia nas pessoas de que a gente precisa comer bem e que culinária é uma coisa bacana e que cuidar de você e cuidar da sua família cozinhando é algo que é lindo, isso é muito importante, Fernanda. Com certeza, uma hora a conta chega, né? Uma hora a conta chega e a gente tem que cuidar enquanto é tempo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com Talentos e Negócios. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios e hoje estamos com um tema muito importante que é como cuidar dos sobreviventes do câncer.
Doutora Samira, oncologista, está aqui comigo para trazer várias orientações importantíssimas para você que está enfrentando a doença ou para você que já venceu a doença. E para nós, serve muito também para que a gente possa também evitar de virmos a ter essa doença. Como lidar com um paciente que se abate, que se desespera quando recebe a notícia de que está com câncer, doutora Samira? Então, num primeiro momento, esse paciente precisa entender qual que é o caminho que vai ser tomado. É muito comum eu receber o paciente realmente nesse estado de desespero, de angústia, e a partir do momento em que os exames deles são realizados, a gente consegue estadiar, saber em qual grau que aquela doença está, né? Quais são os riscos, qual que é o caminho que eu vou apresentar para ele. É uma quimio, é uma rádio, é uma cirurgia? Quando ele entende que tem um processo determinado, um protocolo e algo personalizado para ele, né? Porque como nós falamos que o câncer tem nome, sobrenome, assinatura genética, a hora que ele entende que o tratamento é dele, não único. É só o tratamento do câncer de mama, é o tratamento daquele câncer de mama, naquela localização, com aquela apresentação, com aqueles marcadores histológicos, né, e genéticos. E quando ele entende que existe um plano personalizado para ele, né, e estratégias de modificação e gerenciamento da vida dele, que levam em consideração os hábitos de vida, a questão das relações, inclusive pessoais, né? O oncologista, ele precisa criar um vínculo com o paciente de forma que nos é confiado algo que é o que ele tem de mais importante naquele momento, que é a esperança de viver. Exatamente. Então, nós entramos na vida dessa pessoa de uma maneira muito peculiar, né? E a ideia é que esse acolhimento consiga transmitir ao paciente que é compreendido o que ele precisa, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista afetivo e quanto do ponto de vista preventivo, para que depois que o tratamento aconteça, há muita coisa que ele vai fazer para não viver assombrado com aquela doença, com o retorno daquela doença. Ele precisa se sentir, Fernanda, empoderado. Verdade. Porque a sensação de desespero e dizer assim, eu não tenho nada para fazer. Se esse câncer ele voltar, ele pode voltar, eu vou tomar uma quimioterapia, mas ainda assim existem incertezas. Mas quando o paciente compreende que ele consegue protagonizar uma parte boa dessa história e que uma parte desses riscos está nas mãos dele gerenciar, isso torna muito mais factível do ponto de vista até cognitivo ter esperança. Sim. Não fica sendo só, eu vou ter esperança porque eu vou entregar, né? Claro que nós vamos ter fé, a espiritualidade dos pacientes é importante, o acompanhamento de um psicólogo aí é muito importante, mas delinear o caminho para ele é algo fundamental. Fundamental. Muitos, inclusive, vencem a doença, mas outros, né, a gente sabe que precisam conviver com a doença ao longo da sua vida. Qual é a melhor maneira para que esses pacientes convivam com isso durante esse tratamento? Compreender, Fernanda, que tem muitos cânceres que eles não vão receber diagnóstico de cura, mas eles se comportam como doenças crônicas. Assim como um cardiopata tem que tomar remédio o resto da vida para cuidar do coração, para ele não descompensar, assim como um diabético às vezes tem que usar insulina o resto da vida, tem alguns pacientes oncológicos que vão ficar com alguma medicação de controle por muito tempo. E entender a doença como algo crônico que ele tem que cuidar, né? E que não necessariamente, hoje, com todo o avanço que nós temos, não existe essa coisa engessada do paciente receber o diagnóstico e dizer eu tenho tanto tempo de vida. Não. Quando os pacientes me perguntam, Fernanda, doutora, mas deve ter um tempo, e isso é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, e o paciente, às vezes o paciente ou o familiar, ele quer uma resposta, mas mais ou menos quanto tempo essa resposta ela não existe, Fernanda? Cada vez mais ela não existe, e que bom que ela não existe. Claro. Porque até alguns anos atrás, alguns tumores, nós realmente não tínhamos expectativa, porque não tinha medicação, a gente não tinha como dizer que havia uma esperança. Isso até uns 6 anos atrás, tá? Mas de pelo menos 5 anos para cá, nós tivemos várias medicações que curaram doenças que anteriormente, pela literatura, haveria 6 meses. Exemplo, melanoma.
Uhum. O melanoma é um câncer extremamente temido. Quando eu terminei a minha formação, era um câncer que o oncologista não queria pegar. A gente, quando recebia um paciente, a gente buscava, né, inspiração mesmo para olhar para ele e tentar transmitir força, porque a gente não tinha. Isso é um desabafo de um oncologista, mas no sentido de transmitir que hoje isso mudou. Hoje, quando eu olho no olho do paciente com melanoma, eu falo, vai ficar tudo bem, porque realmente vai. Não é só um vai ficar tudo bem porque eu estou com você, porque eu vou te ajudar, e é claro que isso também é importante, mas é real. É real, Nós os temos avanços. muitos e muitos avanços. E mesmo hoje, cânceres que, a princípio, nós não temos uma droga tão brilhante, hoje, existem inúmeros protocolos sendo estudados que em 2023 vão sair. Então, essa esperança a gente mantém. E não existe uma resposta sobre perspectiva ruim fechada, tá? Eu acredito muito na ciência e a oncologia é um avião realmente decolando, graças a Deus. A gente está incorporando muita coisa, mas o câncer é heterogêneo e nós não vamos ter uma única droga que responde a tudo, mas de forma individualizada e personalizada a gente vai ajustando esse controle de forma muito eficaz. Excelente, muito bom. Isso traz esperança para todos nós. E saber que essa tecnologia está cada vez mais trazendo boas notícias para os pacientes com câncer, isso é maravilhoso. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo. Não sai daí que Talentos e Negócios volta já. Muito bem, estamos de volta com Talentos e Negócios, hoje trazendo várias informações a respeito do tratamento para os sobreviventes do câncer. Sabemos que os tratamentos para o câncer são extremamente agressivos e muitas vezes, dependendo do caso, podem fazer mais mal do que bem ao paciente. Doutora Samira, quando que vocês consideram que um tratamento não é benéfico para determinado paciente? Essa é uma análise complexa, que leva em conta as comorbidades desse paciente, a idade, se ele tem outros problemas mais graves de saúde que tenham que ser pontuados. Tem algumas medicações, por exemplo, que eu não consigo administrar num paciente que é renal crônico ou que ele é cardiopata. Então, nós precisamos de um contexto clínico muito bem desenhado, uma avaliação minuciosa para poder definir qual droga o corpo dele tem condição de tolerar com benefício. O que são esses tratamentos paliativos e quando eles são recomendados? Quando a gente fala em tratamento paliativo, quando a gente usa esse termo, significa que não há cientificamente, no momento, perspectiva de cura, mas de controle. Então, nós consideramos paliativo. O paliativo ele pode ser feito com droga específica para combater o tumor ou com medicações para trazer qualidade de vida. Então, quando nós percebemos que o paciente, os órgãos, né, não dão conta de processar esse medicamento e que realmente a toxicidade ela vai ser muito além do benefício, é mais interessante recuar para não fazer nada tão direcionado, citotóxico para o tumor, mas preservar a qualidade de vida, o bem-estar, o paciente se alimentar, ele dormir bem, sabendo que a doença vai progredir, mas trazendo qualidade metabólica de vida naquele momento. Muito bom. Agora, doutora Samira, o que a gente não deve dizer para uma pessoa com câncer? Nada que tire a esperança dele, Fernanda. Absolutamente nada. Quando um paciente com câncer recebe, aí eu vou dar uma orientação para todo mundo que estiver nos assistindo. Quando visitarem um paciente com câncer, nós temos que estar muito abertos a acolher essa pessoa e nunca levar experiência de outras pessoas. Eu acho que isso está bem dentro do que não dizer, porque é muito comum de nós seres humanos comparar situações. Exatamente. Né? O fulano teve uma doença assim assado, aconteceu isso com ele. Não fazer esse tipo de comparação. E às vezes, inconscientemente, até sem maldade, se conta para um paciente oncológico um desfecho ruim. Exatamente. Às vezes não conta só o bom, conta desfechos ruins, e isso é algo porque traz um peso afetivo tão grande que as pessoas querem falar e às vezes não, é difícil filtrar isso até com quem está ali na sua frente vivendo a doença. Claro. Então, primeiro, nunca comparar com outras pessoas, cada indivíduo é único, o seu tratamento é personalizado, a força interior daquela pessoa é só ela que sabe e vai ser trabalhado. Então, comparação é algo que nunca deve ser feito. E retirar a esperança, ninguém pode.
Como nós falamos aqui, existem inúmeros avanços, inúmeras estratégias para deixar essa pessoa bem. E até que tempo essa pessoa vai estar aqui? É muita pretensão de nós querer dar essa resposta, né? Que a gente tem esse mistério imenso aí da vida por trás. Então, esperança é algo que eu vejo muito na oncologia e eu, de verdade, consigo transmitir isso para o paciente com convicção. Porque a gente sabe o tanto de avanço que nós temos e o quanto que em 2023, com certeza, nós vamos ter mais ferramentas ainda para cuidar. Isso com certeza, se Deus quiser. O que uma pessoa que teve câncer deve fazer para voltar a viver com a melhor qualidade de vida possível? Ela precisa de 3 pilares, tá? E esses pilares têm que ser recebidos como ajuda, de verdade. Não é só dizer assim, eu vou por minha conta fazer isso, já entendi, vou fazer. Não, precisa de ajuda. Precisa de um nutricionista que saiba manejar paciente oncológico, que abrace a causa e saiba dar as direções certas para ele mudar o seu estilo de vida. Sim. Nós precisamos de um educador físico, um fisioterapeuta que acompanhe essa pessoa para dar movimento para esse corpo e a gente precisa de um apoio psicológico. Esses três pilares são fundamentais. Excelente, doutora Samira. Alguma mensagem final que você queira deixar aqui para o nosso público? Quero deixar esperança, gente. A gente entrando aqui nesse 2023, nós estamos saindo de 2 anos muito difíceis de pandemia, em que, do ponto de vista emocional, nós ficamos realmente muito debilitados, mas tudo que uma página ruim, ela ficou para trás e ela passa. Nós vamos viver dias bons, nós vamos viver dias ruins e lembrar que a ciência está aí e está trazendo muita coisa boa para que a gente viva melhor e com qualidade, sabendo que nossas escolhas precisam ser conscientes. Exatamente. Muito obrigada pelas orientações, pela participação e por trazer esse conteúdo tão importante aqui para o nosso público, tá? Obrigada, Fernanda. Foi um prazer falar disso, porque sobreviventes do câncer merecem toda uma atenção especial. Não é só diagnosticar e preocupar com o diagnóstico. Quem sobrevive precisa de muito amor, muito acolhimento, porque o resto da vida dele tem que ser semeada de uma forma diferente. Com certeza. Muito obrigada, querida. Você também que nos acompanhou, espero que esse programa tenha tocado no seu coração. Você que conhece alguém que está lutando contra a doença, você que está lutando contra a doença, que esse programa possa trazer esperança para a sua vida. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Beijão. Tchau, tchau.